Olá, eu sou a Andressa Miranda e estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. Dessa vez é para falar sobre uma autora muito querida que conheci através das redes sociais alguns anos atrás e tive o prazer de acompanhar os lançamentos da série dos livros dela, que inclusive se tornou uma das minhas favoritas da vida, que é então a autora mineira Gabriele Venâncio Ruas. Ela é autora da série Angelori, que, como eu disse, é uma das minhas favoritas e, claro, não poderia deixar de fazer essa entrevista com ela, que contou sobre a sua vida, lidando com uma dissertação que está em andamento, seus livros já lançados, os projetos que ainda vêm por aí e, claro, a paixão pela escrita e pela literatura. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriele, eu tenho 34 anos, moro em BH e atualmente eu trabalho, além de lidar com a escrita literária, eu trabalho com revisão de textos e com correção de redações, que é algo que eu gosto muito mesmo. E eu escrevo desde muito novinha. Eu me lembro de já estar escrevendo desde os 9 anos de idade. E eu nunca deixei essa prática de lado ao longo da vida. Mas eu só fui escrever um livro, né? O meu primeiro livro, que se chama Os Sete Medalhões, eu só fui começar a escrever com 18 anos. E desde então não parei, né? Tenho a série Angelori, que já tem 4 livros, e se tudo der certo, se Deus quiser, tem um outro projeto maior a caminho também. Dando início à nossa conversa, perguntei a ela qual é o gênero que ela costuma escrever ou que se sente, mais confortável. E aproveitando o espaço também, perguntei, pedi para ela contar pra gente quais são os livros que ela já publicou, contando, os 4 livros da série Angelori e aonde eles estão disponíveis, porque antigamente os livros dela estavam disponíveis para ser adquirido também em formato físico, direto com ela, no Instagram, mas agora as coisas estão um pouquinho diferentes e ela conta isso pra gente. O gênero que eu mais gosto de escrever é fantasia. Inclusive foi o gênero do primeiro livro que eu escrevi, dos Sete Medalhões, como eu já mencionei. Mas eu também já escrevi romance sobrenatural, que foi o caso do Angelori, porque eu precisava muito, treinar a escrita e foi uma experiência importante sair da zona de conforto. E atualmente o meu projeto novo, ele mescla fantasia com ficção científica. Até o momento, os únicos livros já publicados que eu tenho são da série Angelori, que são 4 volumes. Eu destacaria os 2 últimos, Prenúncio e Pandemônio, porque eles foram os livros para os quais eu mais direcionei energia, cuja escrita eu mais me dediquei. Então, eles são os meus favoritos, fora o fato de que, na minha visão, eu acredito que eles estão mais bem escritos também em relação aos 2 primeiros, porque como a série levou muitos anos para ser escrita, foram 9 anos, eu acumulei muita experiência, em relação a essa questão da escrita, aprendi formas, de melhorar o texto, de lapidar o texto. Então eles são os que eu mais gosto da série. Eles estão disponíveis apenas na Amazon. Não tem, antigamente tinha, eu disponibilizava os livros físicos. Eles podiam ser comprados diretamente comigo, só que por uma questão logística, e o valor do papel aumentou muito nos últimos anos, então eu acabei desistindo de trabalhar diretamente com eles. Mas eles estão disponíveis no site, a versão física no caso, ela está disponível no site da Wiclap. A autora, então, agora está aventurando pelo gênero da ficção científica. Então, eu pedi para ela contar pra gente um pouquinho desse projeto, para saber, se vai ser um livro único, se vai ser uma série, o que ela já pode contar pra gente. E, claro, contar também um pouquinho do processo de escrita, porque a gente sabe que ficção científica deve exigir, muita pesquisa, falando especificamente desse gênero, mas também, como ela escreveu uma grande série, o processo de escrita provavelmente demandou muito tempo da autora e muito cuidado ao longo, desse caminho inteiro aí de 4 livros. O novo projeto, muito provavelmente, vai ter 5 livros, mas tudo pode mudar, no decorrer do desenvolvimento, tanto para mais quanto para menos. Só não vou contar muito, sobre ele, primeiro porque eu ainda estou
Muito no começo do processo de escrita, eu tinha escrito alguns capítulos da primeira versão, mas não gostei, descartei todos e agora, assim, agora não, né? Mas em breve eu pretendo recomeçar e tentar ajustar algumas coisas que eu não gostei nessa primeira versão. Mas confesso que eu já estou bem ansiosa para poder falar mais sobre ele e eu espero ter a oportunidade, né, de voltar aqui para poder contar um pouco mais. Realmente ficção científica é um gênero que demanda um pouco mais, né? Tanto de pesquisa quanto de elaboração da história, pelo menos na minha opinião. E tem outro fato também de que eu tava já, o Angelório acabou virando a minha zona de conforto, né? Porque no começo ele era um romance sobrenatural e policial, ambientado na cidade, né, com o universo como a gente conhece. E é muito assim, né, relativamente fácil, né, escrever dessa forma, porque o mundo real já tem tudo pronto, né? É claro que você insere elementos e tal, mas o básico é o que, né? Se você quer uma história verossímil, você pode e deve fazer uso, né, dos elementos do mundo mesmo, do cotidiano. E agora não, eu tive que pesquisar bastante. Inclusive, esse projeto já existe desde 2008. Eu fiz uma pausa nele, né, e comecei a escrever o Angelori, justamente porque eu precisava muito me aprimorar, porque eu sabia que eu não tinha maturidade nem conhecimento necessário na época para escrever um projeto do porte que eu queria, né? Então, realmente tem sido um desafio. Como eu queria um universo mais fundamentado, eu fiz várias pesquisas sobre várias áreas, né? Uma delas, por exemplo, foi astronomia. A minha sorte é que é um assunto pelo qual, assim, eu sou apaixonada, eu amo, amo mesmo. Então já tinha muita coisa que, né, eu já tinha certo conhecimento, porque eu sempre procuro ler, sempre gosto de pesquisar, mas, né, tem muitos outros assuntos que não eram do meu conhecimento, por exemplo, coisas de física, algumas coisas de matemática, por exemplo. Então, realmente tem sido um projeto que está exigindo bastante, principalmente não só em questão de elaboração, mas também de conhecimento para poder fundamentar o mundo onde vai se passar a história. O meu processo de escrita sempre foi muito fundamentado no planejamento. Eu gosto muito, muito mesmo de planejar as coisas, personagens, o universo, né, onde vai se passar a história. E eu sempre faço um roteiro. E esse roteiro ele abrange os capítulos de forma geral, né? O que mais ou menos precisa ter em cada capítulo. Isso me ajuda muito a me localizar na história, né? A dosar as informações. E isso foi muito útil em Angelore, porque, como eu falei, foram 9 anos de projeto. Se eu não tivesse um roteiro, uma elaboração bem feita, né, ou pelo menos sólida, no sentido de estar bem, de ter tudo ali, de ter as informações, eu teria me perdido completamente ao longo dos anos, né, porque é muito tempo. E não, felizmente, não foi isso que aconteceu. Eu consegui conduzir a história com um objetivo até o final, justamente porque eu tinha feito um planejamento prévio. Partindo então para a parte mais complicada de todo o autor, né? Chegou a vez de falar sobre divulgação. E perguntei para Gabriele como ela faz a divulgação dos livros dela e como vem sendo enfrentar as dificuldades e entender, né? Encontrar motivos para continuar a escrever e, claro, também com a importância da escrita para a vida dela. A parte da divulgação é realmente a mais difícil, na minha opinião. Eu divulgo desde 2012, né, que foi quando eu publiquei o primeiro volume de Angelore. Naquela época eu fazia muita postagem no Facebook, só que o retorno não foi bom, até pela natureza, né, da rede e tal. E aí os anos seguintes foram muito difíceis. Eu já tive um blog também, tentei fazer parceria, mas eu acho que a visibilidade não foi boa o suficiente ainda. Eu fui ter um pouco mais de visibilidade no Instagram. Eu fiz um Instagram para a série Angelore, e eu gostava muito de publicar curiosidade, informações sobre os personagens, esse tipo de coisa.
e teve um retorno um pouco melhor, como eu falei. Só que ainda assim eu continuo achando a divulgação uma parte muito difícil, primeiro porque o algoritmo, né, dessas redes muda o tempo todo, é muito difícil de acompanhar, principalmente para quem não fica o tempo todo ali, né, acompanhando mesmo. E segundo, porque nem tudo que a gente faz se converte necessariamente em venda, né? Tem toda uma estratégia de converter o público, de despertar o interesse, e depois tem a parte de tentar vender, só que infelizmente livros nacionais, principalmente de atores independentes, né? Eles são mais difíceis, né, de sair, principalmente porque às vezes o valor é um pouco mais caro, já que o autor está bancando, né, uma grande parte sozinho. Então, tem muitos fatores que tornam a divulgação muito, muito difícil. Eu até hoje não tenho, né? Eu acho que eu não sou uma boa pessoa para dar uma dica se algum autor novo, né, me perguntasse, mas eu tenho tentado novas estratégias, especialmente contando, né, um pouco mais da minha rotina, das minhas experiências, e eu espero que isso a longo prazo seja algo bom. Na minha vida toda, escrever, o que me motivava sempre foi a chance de ter como extravasar, sabe? De ter uma forma de transbordar em algum lugar. Porque nós, né, que temos a arte como válvula de escape, ela acaba virando uma forma de expressão mesmo, né? Um refúgio. E outro fato também que sempre me motivou foi o sonho de ser publicada, de ser lida, né? De ver os meus livros na estante de uma livraria. Esse sonho, ele sempre foi algo que realmente me motivou muito, mas com o tempo eu vi que as coisas não são bem assim, né? O mercado editorial brasileiro é muito difícil, ele é muito cruel com autores desconhecidos, independentes. E se você não tiver bons contatos, né, acaba ficando muito complicado ter, né, uma divulgação, uma visibilidade. Com isso, aconteceu que depois que eu terminei o Angelore, naturalmente eu não tive, né, uma visibilidade, um retorno que justificasse os 9 anos de dedicação, né, que eu tive com o projeto. Eu comecei, né, logo que eu terminei, eu já pulei pro projeto novo, porque eu estava muito ansiosa para começar. Só que todos esses fatores, né, essa falta de retorno, a desesperança com relação ao mercado, desânimo, isso acabou criando um bloqueio de escrita bem forte, sabe? Eu tive realmente um burnout da escrita. Inclusive, tô ainda, né? Já tem bastante tempo que eu tô sem conseguir mexer de verdade na história. Então eu tenho buscado, e inclusive essa questão é muito sensível para mim no momento, né? Eu tenho buscado novas motivações, novas fontes de motivação. E uma delas, a que continua ainda muito vívida para mim, é essa possibilidade de ter, né, como extravasar e de poder, quem sabe, tocar as pessoas. Mas para isso eu preciso não me deixar desanimar, né? Abater por essa falta de receptividade do mercado literário atualmente. Quase encerrando a nossa conversa, a Gabriele também contou pra gente o que ela diria, né, pra quem quer começar a escrever. Lembrando principalmente da Gabriele de antes de lançar Angelore e a atual, que está então escrevendo um novo projeto. A primeira dica que eu daria para um autor iniciante é não deixar de lado o aprimoramento constante. Nunca pensar que a história tá boa o suficiente, não no sentido de ficar se criticando o tempo todo, mas de estudar, né, de buscar ali um enriquecimento, de procurar mais saber sobre a gramática, por exemplo, para escrever o texto de uma forma mais clara, para lapidar a história, né? De aprender mais sobre técnicas narrativas e tal. Tudo isso é muito importante. E outra coisa também
que eu falaria é sempre importante ter os pés no chão. Ter essa consciência de que o mercado é difícil, de que é preciso aprender sempre, né, para poder divulgar, e de sempre lidar com os leitores com carinho, não se irritar com críticas, porque críticas, né, elas fazem parte do nosso trabalho, né? Infelizmente é chato, é ruim mesmo você receber uma crítica, mas é muito importante, né? Tanto para o aprimoramento quanto para o desenvolvimento de uma história melhor, né? E para finalizar, pedi para ela contar pra gente qual é o livro ou autor favorito dela para indicar pra gente. E aproveitando o espaço, claro, para acrescentar alguma coisa que ela queira, que ela ache importante contar para vocês. Meu autor favorito no momento, sem dúvidas, é o Jorge Martin. A primeira vez que eu li um livro dele foi em 2011. Na época, eu lembro que eu achei a leitura muito arrastada, eu não estava entendendo muito bem, era muita gente, muito personagem. E aí, só quando eu fiz uma releitura, 10 anos depois, foi que eu realmente gostei, né? Eu realmente vim a gostar desse universo, porque eu consegui absorver melhor a riqueza, os detalhes, sem falar que ele escreve muito bem, né? Eu gosto muito do estilo de escrita dele, a forma como ele estrutura as narrativas, como ele divide. Então, ele no momento é meu autor favorito. Eu quero muito agradecer pela oportunidade de ter participado de novo, mais uma vez, né, de uma conversa com você. Como eu falei, eu passei por um momento muito delicado, assim, né? Tive um burnout muito, muito pesado com relação à escrita. Eu acho que eu só não desisti porque eu realmente amo escrever, mas assim, né? Tudo me levou para esse caminho de querer parar de escrever, de não ver mais sentido em escrever. Mas assim, você continua acreditando em mim, né? Continua apoiando, principalmente os Angelores. Foi um apoio muito grande e incondicional. Sou muito grata por isso. E eu já estou muito ansiosa para poder voltar aqui e contar sobre o novo projeto. Mas para isso, primeiro eu preciso concluir, né, essa etapa de mestrado que eu estou passando agora. De qualquer forma, né, vou deixar aqui já algumas pistas para uma próxima conversa, que é o fato de que eu trabalhando desde 2008, né, nesse novo projeto, eu quero que seja assim, realmente o meu melhor projeto, e quero deixar o leitor bem surtado, bem empolgado com o universo, né? Que ele sinta que seja um universo real, como eu me sinto lendo Guerra dos Tronos. Então é isso. Um abraço, um beijo para todo mundo. E este, então, foi mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou a Andressa Miranda e conversei com a autora de Angelore, a Gabriele Venâncio Ruas, essa autora mineira, muito dedicada e que escreveu nessa série enorme de 4 livros que são muito bem escritos e eu super indico para vocês. Em breve, quem sabe, ela aparece por aqui mais uma vez, falando sobre o novo projeto dela de ficção científica. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que a série Angelore está disponível na Amazon, em e-book. Podem acessar os livros com bastante facilidade. Os 4 livros estão lá. Não deixem de apoiar, então, esta autora muito querida, que escreve romance sobrenatural maravilhoso. Tá? E é isso, vocês encontram as redes dela no Instagram. Eu vou deixar os links na descrição aqui do episódio. E vocês podem entrar em contato com ela, conhecer o trabalho dela, que ela já publicou e o que ainda vem por aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E quem quiser participar do podcast também pode entrar em contato comigo através das redes sociais, que sempre encontramos um espaço para divulgar autores nacionais, tá certo? Abraço a todos e até a próxima!